São Raimundo Nonato, cardeal. Imagine-se em uma cela escura, com o peso das correntes sobre seus ombros, e ainda assim sua alma brilha com uma fé inabalável. Este é o cenário de heroísmo e santidade que iremos explorar hoje. A vida de São Raimundo Nonato, um homem que deu sua liberdade para salvar cristãos cativos e enfrentou inimagináveis sofrimentos por amor a Deus. Neste vídeo, você conhecerá sua história de coragem, abnegação e devoção incondicional a Nossa Senhora. Acompanhe cada detalhe desta jornada espiritual que nos inspira até hoje. No dia 31 de agosto, a Igreja celebra São Raimundo Nonato, que entrou para a glória em 1240. Raimundo, conhecido pelo sobrenome Nonato, recebeu o hábito branco como membro da Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Filho de pais nobres, mas desprovidos de fortuna, nasceu em 1204, em Portel, na Catalunha. Ainda menino, demonstrava grande inclinação para as práticas de piedade e já cumpria fielmente seus deveres. Dotado de boa inteligência, concluiu com facilidade os primeiros estudos. Seu pai, no entanto, ao perceber a inclinação religiosa do filho, encarregou-o da administração de uma pequena fazenda. Raimundo obedeceu prontamente. A vida tranquila no campo, ao invés de afastá-lo das ideias religiosas, favoreceu ainda mais seu amadurecimento espiritual. Na solidão, consolidou a resolução de se dedicar inteiramente a Deus, entrando para a Ordem de Nossa Senhora das Mercês, também conhecida como Ordem da Misericórdia da Redenção dos Cativos, fundada por Pedro Nolasco. A devoção a Maria Santíssima, a quem se consagrou completamente, teve grande influência nessa decisão. No local onde residia, havia uma pequena capela dedicada à Rainha do Céu, e Raimundo passava horas em oração aos pés do altar de Nossa Senhora. As flores mais belas que encontrava eram levadas à capela para adornar o altar e a imagem da Mãe Protetora. No entanto, a flor mais preciosa que ofereceu a Maria foi a pureza do coração, acompanhada da promessa de ingressar na ordem mencionada. Foi através de seu padrinho, o Conde de Cardona, que conseguiu o consentimento de seu pai para se juntar à Ordem das Mercês. Sem mais delongas, partiu para Barcelona, onde, das mãos do fundador da Ordem, recebeu o hábito com a cruz azul-vermelha. Uma vez membro da Ordem, Raimundo se dedicou ao estudo das ciências teológicas, especialmente a arte da retórica, e recebeu o sacramento da Ordem. Pregador eloquentíssimo, ardente de zelo pela causa de Deus e pela salvação das almas, bem fundamentado na piedade, o jovem sacerdote possuía todas as qualidades necessárias para a difícil tarefa de resgatar os cristãos do duro cativeiro dos sarracenos. Tendo acompanhado o fundador em 2 viagens, Raimundo foi nomeado chefe de uma missão destinada à Argélia, onde libertou 150 cristãos das mãos dos muçulmanos. No ano de 1235, foi para Roma, conduzido por negócios urgentes da Ordem. Após obter a aprovação pontifícia da regra, com a bênção do Papa Gregório IX, voltou para a África, onde teve a satisfação de libertar mais 228 cristãos, devolvendo-os às suas respectivas famílias. Quando os recursos começaram a escassear, Raimundo se ofereceu como refém em troca da liberdade daqueles cristãos que mais sofriam e cuja fé estava em maior perigo de naufragar. Com coragem, suportou os maus tratos, a inclemência do sol abrasador africano e as torturas a que os muçulmanos o submetiam. Com palavras de conforto e pelo exemplo, reanimava os pobres cristãos que dificilmente suportavam as correntes da escravidão. Dava atenção especial aos infelizes que haviam negado a fé cristã para obter alívio nas torturas e um tratamento mais humano por parte dos sarracenos. Suas súplicas eram tão persistentes e seus argumentos tão convincentes que muitos dos apóstatas arrependidos voltavam ao seio da igreja e faziam penitência. Seu zelo se estendeu até mesmo aos próprios sarracenos, a quem pregava o santo evangelho com resultados tão frutíferos que alguns dos mais nobres se converteram ao cristianismo. Essa situação desencadeou uma terrível perseguição contra o santo missionário. Os magistrados sarracenos o condenaram a penas crudelíssimas, e apenas o temor de perder resgates vultosos impediu que o condenassem à morte. No entanto, os juízes desumanos conceberam um modo verdadeiramente diabólico de não só torturar o homem de Deus, mas também de torná-lo incapaz de pregar. Mandaram perfurar seus lábios com ferro em brasa e trancá-los com um cadeado, pensando que assim ele não falaria mais de Cristo e não enganaria mais os filhos do grande profeta. Raimundo sofreu por 8 meses a prisão mais dura e torturas atrozes.
Se os lábios estavam vedados para pregar, suas feridas falavam ainda mais eloquentemente, suas correntes gritavam mais alto, suas dores e sua resignação persuadiam mais do que qualquer palavra. O cárcere era constantemente visitado por cristãos e sarracenos que, ao verem o santo missionário em seu martírio, se edificavam com o exemplo raríssimo de fé e constância que ele lhes dava. Com a chegada de novos missionários, Raimundo também foi libertado e, com a libertação, começou uma nova era de trabalhos apostólicos. Chamado pelo superior a retornar à Espanha, ele partiu, onde o esperava uma alta e justa recompensa. O Papa Gregório IX elevou-o à dignidade de cardeal da Santa Igreja, em reconhecimento por suas virtudes e méritos. A entrada do missionário em Barcelona foi uma verdadeira apoteose. O povo barcelonense o levou em aclamações jubilosas até o Palácio Cardinalício. No entanto, Raimundo preferiu continuar sua vida religiosa e trocou os salões do palácio pela cela do convento. Quando alguém expressava estranheza ao vê-lo proceder assim, Raimundo, com sua habitual amabilidade, respondia: humildade e dignidade são duas irmãs que se amam muito e mutuamente se apoiam. No ano de 1240, o Papa o chamou a Roma. Em uma viagem a Cardona, onde morava seu padrinho e benfeitor, Raimundo adoeceu gravemente. Sentindo a morte se aproximar, preparou-se para a última e grande viagem. Recebeu o santo viático das mãos de um anjo e morreu no dia 31 de agosto de 1240, aos 37 anos de idade. O Papa Alexandre o inscreveu no catálogo dos santos da Igreja. O conde de Cardona, a cidade de Barcelona e a ordem a que Raimundo pertencia disputaram entre si a posse de seu corpo. Para obter uma decisão imparcial, o cadáver foi colocado em uma carruagem puxada por uma mula cega. Esta, guiada por forças invisíveis, tomou o rumo da capela de Nossa Senhora, no alto da montanha, onde Raimundo havia lançado os fundamentos de sua vida religiosa. Lá, ele foi sepultado, e a capela se transformou em um magnífico templo e um santuário muito frequentado. São Pedro Nolasco erigiu no local um convento da ordem. Reflexões. São Raimundo ensinava tanto aos fiéis quanto aos infiéis. Para impedir-lhe, os inimigos tiveram a ideia grotesca e desumana de trancar-lhe a boca com um cadeado. Um cadeado na boca deveriam ter os caluniadores, difamadores, perjuros, blasfemos, mentirosos e impuros. Se São Raimundo recebeu uma glória particular no céu como recompensa pelo bom uso que fez da língua, nenhuma dúvida pode haver quanto àqueles que fizeram da boca um instrumento de pecado contra Deus. São Gregório afirma que o mal rico sofre no inferno penas cruciantes na língua, devido às conversas impuras que proferiu nos luxuosos banquetes. Quem não deseja sofrer na eternidade, expiando pecados cometidos pela fala, deve colocar o temor de Deus como sentinela vigilante em sua boca, para evitar que Deus seja ofendido por palavras mais. Não prestes ouvido ao que a língua ímpia fala, e protege tua boca com uma guarnição de portas e fechaduras. Ou Eclesiástico 28. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Tréveres, a memória do bispo Paulino. Nas lutas contra os arianos, um decreto do imperador Constâncio o condenou ao exílio. Errando fugitivo de país em país, morreu na Ásia Menor, no ano de 359. Em Cesareia, os santos Teodoto, Rufina e Mâmia, do século III. Em Atenas, a memória do célebre filósofo e teólogo Santo Aristides, do século II. Om Raimundo Nonato, rogai por nós. Oremos. Deus eterno, concedei-nos, por intercessão de São Raimundo Nonato, a graça de sermos libertos de todas as amarras do pecado e da escravidão do mundo, para que, assim como ele se entregou por amor aos irmãos cativos, possamos também nos entregar por amor a vós e ao próximo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.